Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. Fique com a gente. E no vídeo de hoje eu estou gravando aqui da sala aqui de casa. Esse tempo frio, o clima mudou. Já tem um tempo que não gravamos o vídeo, por vários motivos, a correria do dia a dia. Mas a gente sempre tem que deixar um espaço para gravar um vídeo, para a gente compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Então fique com a gente, acompanhe essa mensagem até o final. Há 3 anos atrás, o grupo Barna Group, que é uma organização internacional americana de pesquisas relacionadas à fé e à cultura, divulgou os resultados de um estudo sobre perdão e sobre misericórdia, que mostrou algo muito interessante. Primeiro ponto, eles informaram que 1/4 da população, ou cerca de 25% dos cristãos praticantes, dizem que há pelo menos uma pessoa que eles não conseguem perdoar. Segundo, quase metade, 50% dos cristãos que se dizem praticantes, dizem que a misericórdia não influencia seus pensamentos ou suas ações, ou eles nunca pensaram a respeito disso. Terceiro ponto, é que 1 em cada 5 cristãos que se dizem praticantes se esforçam para receber perdão por algo que fizeram. E o quarto ponto é que os cristãos não lidam bem com o fato de certas pessoas merecerem a compaixão e o perdão divino. Com essa pesquisa divulgada, nós percebemos que o comportamento dos cristãos é similar, muitas das vezes, ao comportamento de não cristãos, quando se trata de incorporar atitudes e ações ligadas à misericórdia e ao perdão de Deus. É até contraditório a gente pensar que cristãos, ou seja, pessoas que foram uma vez alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus e entenderam que foram perdoadas através do sacrifício de Jesus na cruz, terem dificuldades em perdoar. Mas, realmente, esses dados dessa pesquisa mostram essa triste realidade. Sabemos também que quando alguém nos machuca, realmente não é fácil perdoar, mas nós temos que entender que o perdão é fundamental para ser praticado por nós, aqueles que dizem servos de Cristo. O perdão é algo fundamental e algo completamente espiritual e sobrenatural. Assim que Jesus ressuscitou dos mortos e fez a sua primeira visita aos discípulos, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e logo na sequência falou sobre perdão. A palavra de Deus diz que no Pentecostes, Jesus ele sopra sobre seus discípulos o Espírito Santo de Deus. O Espírito é derramado sobre a vida deles e logo Jesus ele vai numa passagem bíblica lá em João 20, versículo 21 ao 23, Jesus diz aos seus discípulos: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, esses pecados não estarão perdoados. Perdoar, irmão, por forças humanas é de fato algo realmente muito difícil para nós. Mas o perdão ele tem a ver com a presença e ação do Espírito Santo em nossas vidas. Não perdoar gera sérias consequências. Vai gerar em nossos corações raiz de amargura, dor e sofrimento. Um texto que fala a respeito das consequências da falta de perdão é a parábola do credor incompassivo ou do servo não perdoador. Está descrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 23 ao 35. A parábola começa com o rei perdoando uma dívida impagável de seu servo, que clama por misericórdia ao seu rei. Mas na sequência, esse mesmo servo que foi perdoado dessa dívida impagável cobrou misericórdia, não usou de misericórdia ao seu conservo. E o conservo dele clama pela misericórdia, mas esse servo que havia sido perdoado não oferece a mesma misericórdia ao qual o rei
lhe ofereceu. E aí a palavra de Deus diz que os servos daquele rei veem aquela atitude e voltam ao rei e falam o que havia acontecido. E o rei fica indignado e manda prender aquele servo, aquele credor incompassivo. E o desfecho dessa história é que o rei o lança na prisão. E essa narrativa a gente encontra lá em Mateus, no capítulo 18, versos 32 ao 35, que diz assim: Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, perdoei todas as suas dívidas, porque você me implorou. Você não deveria ter sido misericordioso com seu conservo, assim como eu fui com você? Irado, aquele senhor entregou aquele homem aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim, também lhes fará o nosso Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Irmãos, a falta de perdão é muito séria. Em Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, lá no versículo 14 e 15, Jesus disse: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós, diante de tudo isso, nós falamos para você que está nos assistindo: viva o perdão, seja livre, se torne liberto desse peso, das amarras da falta de perdão, que tem gerado no coração de muitas pessoas raízes de amargura, dor e uma vida presa. Parece que a pessoa fica apegada àquela falta de perdão e ela não consegue viver uma vida abundante na presença de Deus. Por isso, perdoe, abra o seu coração, rasgue o seu coração diante de Deus, se liberte. Marcos 11, 25, a palavra de Deus diz assim: E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o vosso Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. É através do perdão dos pecados que nós fomos remidos, que nós fomos resgatados, que nós fomos verdadeiramente libertos. Colossenses 1, do versículo 13 e 14, diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou do reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. O perdão do Pai nos liberta da condenação. E quando nós perdoamos alguém, nós nos tornamos livres do passado e das mágoas que muitas das vezes nos fazem mal. A falta de perdão desperta sentimentos pecaminosos em nossos corações, contra quem fez algo ou alguma coisa contra nós. Mas quando perdoamos, nós verdadeiramente somos libertos desses pensamentos maus e abrimos a porta para uma vida abundante. Com a mente liberta, fica muito mais fácil nos aproximarmos de Deus e também fica mais fácil nos aproximarmos das pessoas. A morte de Jesus nos deu vida e nos trouxe o perdão. E esse perdão com que fomos perdoados flui do Senhor através de nós, para que possamos ser perdoadores, assim como Ele é. Que possamos, irmãos, viver uma vida livre e abundante. Que Deus nos conceda corações dispostos a perdoar, assim como encontramos em Jesus um perdoador amoroso. Que possamos ser, assim como Ele é, pessoas livres, libertas e de coração puro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que Ele possa mover os nossos corações para vivermos uma vida abundante na presença dEle e que sejamos perdoadores, assim como Ele é. Deus te abençoe, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau e fique com Deus.